Fala pessoal, soluções para um novo mundo. Para quem conhece, Sun Tzu, escritor, filósofo, guerreiro, do 5º século a.C., quando ele escreveu a sua obra, é nítido que ele admira um general que é mais astuto do que o que seja mais forte. Ele admira um general inteligente e não um general com força bruta. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. A pandemia, o governo Bolsonaro e o equívoco de Saul. É sobre isso que vamos falar. Sobre os princípios de Sun Tzu sendo aplicado no nosso país para que nós continuemos em decadência, nos degladiando uns contra os outros, sem olhar na direção correta, e assim nosso país vai continuar patinando em problemas ideológicos, políticos, pessoais, rixas pessoais entre pessoas, governo e sistema. Vamos lá. E por onde eu quero começar, porque vai dar trabalho isso. Sun Tzu, em um dos seus capítulos, ele vai falar o seguinte: quando o exército for muito forte, muito poderoso, divida-o e o ataque pelos flancos mais fracos, mais vulneráveis. E aonde Sun Tzu entra nos dias atuais? Porque isso aqui parece que foi escrito ontem à tarde. Vamos voltar um pouco no tempo e nós vamos entender mais ou menos sobre o que eu quero falar. Em 2000, eu fui chamado para trabalhar como coordenador de campanha política nas eleições do Antony Garotinho, onde ele enfrentava vários adversários políticos, entre eles o Lula. Quando eu comecei a trabalhar com ele, depois que eu comecei a fazer os cursos, participar dos eventos políticos daquela época, eu tinha uma esperança que o Antony Garotinho fosse presidente exatamente por causa de ideologia. Antony Garotinho, eu acompanhava ele nas rádios, acompanhava ele nas igrejas, ele parecia ter um currículo de vida melhor, mais exemplar, que na minha opinião, na época, poderia trazer bens, para o nosso país. E eu era extremamente contra, até porque minha família enchia as paciências com aquele petismo fanático. Beleza, trabalhei na primeira campanha, no primeiro turno. Antony Garotinho, para quem lembra, saiu fora, nem chegou a brigar. E o Lula foi para segundo turno, se eu não estiver enganado, com o José Serra. E aí o que acontece? No meio dessa briga política, eu fui convidado a trabalhar com a equipe do Lula, que viram o meu desempenho, o meu trabalho ao longo desse período. Fui trabalhar com ele e tal, fui profissional até onde pus, só que no meio do caminho eu comecei a ver as propostas do partido. E a proposta dele era muito boa para a época. E aonde eu quero entrar no equívoco de Saul, do rei Saul. Todo mundo sabe que o primeiro governo do Lula foi um dos melhores que o país viu. Ele abriu muitas portas para muitas áreas, para muitas pessoas. Trouxe benefícios para inúmeras pessoas e famílias. É claro que há uma parte mais podre, tanto da população quanto da política, tiraram a sua parte lá. Eu conheço um monte de gente que tem faculdade, carro, apartamento, caramba todo, e recebe Bolsa Família. E tem muita gente miserável e desgraçada aí que não consegue nem se sustentar direito. Tá? Então não é sobre isso que eu quero entrar. E aí o que acontece? Quando o Lula se candidatou, eu tenho que admitir que eu queimei um pouco a língua. Porque quando ele foi eleito, ele trouxe muito, nos primeiros 2 anos de governo dele, eles trouxeram muitos benefícios, muitos. Não dá para ficar aqui tapando o sol com a peneira. Fato é. Só que em algum momento o poder subiu-lhe a cabeça. Ele trouxe para perto de si muitos amiguinhos, muitos políticos que ele devia favores
eleitorais e teve que, por causa disso, colocar uma corja que desgraçou o nome dele nacionalmente. Porque o Lula foi um cara que veio de um lugar onde o povo se identificava com ele. Um cara que veio de baixo, que sofreu todas as dores que pessoas como eu e você passamos. Então, eu tive que admitir que quando teve a segunda eleição, a qual ele se reelegeu, ele já estava praticamente engessado de tanto partido querendo tirar a sua parte desse governo. Sendo assim, ele acabou caindo em um buraco tão desgraçado que hoje a gente sabe em que fideu. Tá certo? E aí nós vamos entrar na era Jair Messias Bolsonaro, o nosso atual presidente. Ele catou uma situação, uma maré tão desgraçada, de tanta roubalheira, de tanta corrupção, de tanta sujeira, de tanta imundícia, tanto lodo naquele Distrito Federal, que ele deu de encontro com um povo que já não aguentava mais engolir tanto lixo. E ele veio com um braço forte, sozinho, e ele conseguiu derrubar quase todos os políticos e oligarquias e se elegeu. Ótimo. E aí o que aconteceu? Esses outros partidos que não conseguem mais desfrutar da regalia, que outrora se beneficiavam das tetas do governo, como as pessoas costumam dizer no popular mais rasgado, eles começaram a procurar meios de enfraquecer o governo Bolsonaro. Só que o Bolsonaro ele tinha mais de 60% da população em massa ao lado dele. E nós estamos falando de uma classe mais média pobre, mas não tão pobre miserável, uma classe média e uma classe média alta que o apoiava, que é essa parte do centro-oeste quase toda esmagadora que o apoiaram como o apoiam até hoje. Quem assistiu um vídeo meu passado, eu dizia sobre as estratégias entre a arte da guerra, Nicolau Maquiavel e a Bíblia, mostrando como que os inimigos fazem para derrubar quando a pessoa está muito bem estabelecida em termos de forças e apoio. E o Jair Bolsonaro ele veio com essa força. E aí, de um dia para o outro, do dia 1º de janeiro ao dia 2 de janeiro, ele cala o Brasil em relação à corrupção. Simplesmente ele cala. Ninguém fala de corrupção nesse país na escala estratosférica como fazia no governo passado. E aí o que acontece? Aí os seus inimigos, pessoais, políticos, ideológicos, começaram a atacar através de emissoras de televisão, rádio, mídia, TV e tantos outros, começaram a atacar em sua vida pessoal. Então tudo que ele falava, as pessoas distorciam e jogavam ele contra nichos. Por exemplo, falava que ele era homofóbico, aí ele jogava toda a comunidade LGBT contra ele, que é uma comunidade muito grande. Aí o que faziam? Ele fazia uma piada lá de negro, por exemplo, aí esses mesmo grupo traziam ele como racista. Consegue entender? E aí ele joga toda uma classe negra contra ele. Ou seja, estão atacando os flancos mais fracos de pessoas que se vitimizam a troco de nada, sem pensar da onde está vindo esse ataque. É aquele molequinho que nunca briga com ninguém, mas ele está em toda briga atiçando. Nossa, vai deixar, se fosse eu, não sei o que. Ele nunca briga com ninguém, mas ele está sempre atiçando os outros. E foi isso mais ou menos que aconteceu. Todo mundo sabe que os governos aqui do Centro-Oeste, né, apoiavam ou usavam o nome do Jair Messias Bolsonaro até para ajudar nas suas campanhas, como é o caso do nosso governador. Em que, fora da política, ele é um excelente gestor. Eu o admiro muito pelo homem, né, que ele se formou, né, pelo homem que ele é como gestor de empresa, porque assim ele é um exemplo de crescimento, de inteligência, de articulação,
Então, assim, ele não é um idiota político, ele é um cara, um administrador. Ele sabe administrar. Ele não está no cargo errado. E é aí que eu quero chegar. Pois bem, sendo assim, alguma coisa está acontecendo. Na minha opinião, uma manobra política muito bem elaborada, com pedras movimentadas da maneira muito correta e muito minuciosa, né? Aonde um desses dois, o senhor Jair Messias Bolsonaro e o João Dória, um desses dois está com um plano em sua manga muito bem estruturado para conseguir dar uma cartada final um pouco mais à frente, coisa de 1 ano, 2 anos aí para frente. E por que eu digo isso? Porque nessa altura do campeonato é burrice demais alguém criar uma divisão ideológica como se está criando. Vou explicar e eu quero que você raciocine comigo. Jair Messias Bolsonaro, ele fez uma coisa que eu nunca vi aqui no Brasil em termos de política. Ele não é especialista em quase nada em política, em quase nada. Não estou dizendo que, né, ele tem uma carreira extensa aí na política, mas quando ele se elegeu, ele se cercou de homens profissionais capacitados para cada área a qual ele indicou. Todos os ministros são pessoas de alta patente, se é que eu posso dizer, usar essa analogia, para os cargos que são exercidos. Quem é que fala de alguém melhor do que o Sérgio Moro para ser? Quem é que fala do Guedes, cara, que é um dos melhores economistas do mundo, cara? O cara é reconhecido no mundo inteiro. Então, cada ministro que ali está, eles estão ali por méritos, eles não estão ali porque são coleguinhas do Bolsonaro, não estão ali porque são aliados políticos, eles não estão ali porque são, sei lá, são alguns nepotistas assim que da família que precisa. Não, são caras que estão ali aonde ninguém contesta a sua capacidade de exercer o cargo que lhe coube. Consegue entender? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Nenhuma das duas partes é tão burra assim para se opor contra, que nem o Bolsonaro contra o Centro-Oeste aqui, que está com essa ideia, e nem o João Dória se opor contra o Bolsonaro, que sabe que tem toda uma população forte a favor dele. Estamos entendidos até aí? Então vamos lá. Aonde a arte da guerra entra nessa história toda? Quem está manipulando essas pedras precisa de que o povo não esteja tão forte de um lado e nem do outro. Então criou essas ideologias. Eu vejo as pessoas, né, que votaram no Bolsonaro muito firme no que ele, no que ele se propõe. Só que tem muita gente que ainda segue, acredita que o João Dória está fazendo está correto. Só que, gente, o que o Dória está fazendo é correto. Mas o fato de João Dória estar correto não faz da atitude do Jair Bolsonaro errada. Consegue entender? Vamos tentar entender o que eu quero dizer com isso. O João Dória, ele está querendo preservar uma pandemia alarmante. Então, ele fez o decreto que mantém as pessoas em suas casas e as empresas fechadas. Na minha opinião, está correto. Só que o Jair Messias Bolsonaro está prevendo uma histeria, um caos. Como já diria Thomas Hobbes, um caos, uma guerra de todos contra todos. Entende? E aí, para evitar isso, o Bolsonaro ele quer que encontre-se um meio de levar essas pessoas aos seus trabalhos de novo para que a coisa continue andando, porque senão a economia vai colapsar e o colapso da economia vai trazer danos assim que eu não consigo imaginar o tamanho do buraco que se pode causar. Então, assim, os dois estão certos. A diferença é que eles não conseguiram entrar num consenso comum. Mas isso é o governo. O que está acontecendo com a população? O que antes, há uns meses atrás, era direitas contra esquerdas, petistas contra Bolsonaro, né, os
lulistas contra o Bolsonaro, os bolsonaristas, né? O que era essa briga agora virou eleitores do Bolsonaro contra eleitores do Bolsonaro. O que esse sistema está fazendo? Está dividindo para conquistar. Porque se ele divide, Sun Tzu vai dizer na Arte da Guerra que um exército em luta é invencível, mas um exército em luta é vulnerável. Fernando, é a mesma palavra. Pois é, eu também achei que tinha um errado aqui de Sun Tzu, mas ele explica. Se a luta que você está tendo é contra ele, você está forte. Mas se a luta é entre você, a sua luta é interna, então você está vulnerável. E para esse sistema que está aí, é lógico demais. Porque as pessoas, ao invés de lutar contra um inimigo comum, que é a fome que pode vir, a decadência, o colapso financeiro, o colapso na indústria, da saúde, ao invés de lutar contra isso e achar soluções com o governo, o que eles estão fazendo? Estão se degladiando. As pessoas que estão a favor de voltar a trabalhar estão brigando com as pessoas que são a favor de ficar em casa. Os dois estão certos, só precisa encontrar um meio comum de se subsistir e achar um meio, mas ninguém está fazendo isso. Estão indo para os atritos, estão fazendo isso pela base da força, do choque, da pancada. E em lugar nenhum da Terra isso funcionou. Por que isso não é novo? Na época do comunismo, da Rússia, por exemplo, né, lá nos anos 40, na época da Guerra Fria, houve isso. E George Orwell escreveu um livro chamado A Revolução dos Bichos, nos anos 40. E nessa Revolução dos Bichos, ele faz exatamente isso. Os bichos se reúnem e tocam o fazendeiro, porque o fazendeiro estava explorando demais os animais. Os animais estavam sendo escravizados, comiam pouco e trabalhavam demais para que os donos da fazenda gozassem ali das regalias. Correto? E aí o que acontece? Eles se reúnem e fazem uma revolução e tocam eles. Só que ali eles começaram a viver bem no começo, tudo mil maravilhas, só que eles viram a necessidade, alguns viram a necessidade de que esse grupo precisasse ser liderado para que eles não se perdessem, não se conglomerassem e entrassem em atrito. Precisavam de ordem. E aí alguns deles se promoveram. E nisso que eles se promoveram, quando o poder chegou até eles, que eles viram que podiam comandar e tirar benefícios disso, o que eles fizeram? Eles começaram a mudar as leis que eles mesmos criaram para que pudesse legitimar as regalias que eles estavam tendo. E nisso, demorou um pouquinho, né? Eles começaram a ser, como é que eu posso dizer assim, tiranos do próprio povo a qual eles lutaram por uma causa maior. O mesmo povo a qual eles lutaram por igualdade estava se sobressaindo e justificando que eles estavam por cima exatamente por eles terem tido essa iniciativa de cuidar do povo lá de baixo. Eles diziam que esse povo lá de baixo necessitavam de uma liderança que os comandasse, porque senão, breve eles iriam se diluir, assim vamos se dizer, se desfazer. E é o que está acontecendo hoje. Está havendo uma divisão natural, que não deveria estar, né? De pessoas com o mesmo ideal, mas com opiniões diferentes, achando que a opinião diferente faz da pessoa uma pessoa diferente, e não é, né? E assim, como já está chegando nos 19 minutos e eu não quero fazer um vídeo muito longo, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pausa aqui e vou começar um outro vídeo com uma segunda parte. Tudo bem? Então, terminando de ver aqui, já pula para a segunda parte para a gente continuar esse bate-papo. Beleza? Até já!